Muito bem, meus irmãos, boa noite, graça e paz. Nós estamos muito felizes em poder compartilhar essa noite um pouco da palavra de Deus com vocês. E para mim é sempre um prazer trazer a palavra do Senhor. Queria começar essa noite abrindo a palavra de Deus no capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 1 a 4, que diz assim: Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Meus amados, a segunda passagem bíblica, que está ainda no mesmo texto, versículo 13, diz exatamente isso. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando-se e sendo enganados. Ainda o texto continua na mesma sequência, no mesmo sentido, do capítulo 4, versículo 3 a 4, quando diz, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira dos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos por essa noite, pedimos em nome de Jesus que esta palavra que está sendo agora levada não volte vazia. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Meus irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. É exatamente esse tema, esse teor que eu queria tratar essa noite. Paulo aqui estava se despedindo, todo mundo sabe da história desse livro, e era uma despedida que Paulo faz um panorama profético e também escatológico sobre a sua vida e sobre os acontecimentos do mundo. E alguns acontecimentos que estamos vivendo agora, nesses dias, nos deixa de boca aberta. Talvez o mundo todo esteja se sentindo perplexo diante do que está acontecendo. E nós podemos dizer até assim que a Bíblia está sendo cumprida. Nós estamos vendo tempos difíceis. E eu queria só mostrar algumas coisinhas aqui para vocês entenderem o que é que eu quero dizer com tempos difíceis. Tempos difíceis, a Bíblia fala de homens maus, homens sem afeto natural, homens blasfemos, homens profanos. E nesses últimos dias nós vimos aqui no Brasil, todo mundo viu nesse último carnaval, o que aconteceu. Um homem trazendo Jesus, um diabo carregando Jesus em plena avenida, e esse Jesus sendo travestido aos desejos mais obscenos daquelas pessoas que estavam ali gritando e também fazendo parte daquela orgia. Nós vemos um gay, um travesti gritando em plena festa aqui no sertão do Pernambuco, em Caruaru, dizendo que Jesus é gay, que Jesus é travesti, e isso sendo aplaudido pela multidão. Isso é uma das coisas que nós podemos ouvir nesses últimos dias. A outra coisa que eu queria falar claramente é a falta de amor uns pelos outros, quando nós vemos o terrorismo trazendo mortes aos inocentes. Quantas pessoas não têm morrido nesse último ano, ou talvez nesses últimos meses, com explosões, com guerra, principalmente na região da Síria, daquela região da Ásia Oriental por ali. Então, nós vemos claramente isso. A outra coisa que a palavra de Deus nos deixou bem claro essa noite é a iniquidade se multiplicando. A iniquidade se multiplicando e mais, a Bíblia diz que o amor vai se esfriando, o amor se esfriando. E eu vou dizer, o amor se esfriando até dentro dos nossos arraiais. Quando eu digo nossos arraiais, eu estou falando da própria igreja. Muitas vezes o amor se acabando dentro da igreja. Amor uns pelos outros, amor por liderança, amor por pastor, amor por famílias e assim vai. Então a natureza, nós vemos claramente, também está sendo implacável.
E essa natureza está sendo implacável como o braço de Deus sobre a humanidade. Quem não vê as enchentes, quem não vê os desmoronamentos, quem não vê as inundações, isso já são reflexos daquilo que a gente deve prestar bem atenção e estar de olho aberto. E por último, essa polarização tão triste que nós vemos aqui, principalmente no nosso país, uma polarização baseada em política, baseada em ideologia, que é triste, ao ponto de nós vemos como se fosse Lucas capítulo 12, versículos 52 a 53, onde diz bem nítido que o pai estaria contra o filho estaria contra o pai, os irmãos estariam contra os irmãos, a família dividida, uma cidade dividida, um país dividido. Isso é o panorama, talvez a cosmovisão maior daquilo que nós estamos vendo agora. Diante disso, ainda como se fosse um creme do chantilly que nós estamos vivendo agora, é a questão do coronavírus. Meus irmãos, se nós prestarmos atenção, são 150 países infestados com essa doença, com esse vírus. É um inimigo invisível, um inimigo que a gente não vê a cara, é um inimigo que está entrando e atacando as pessoas sem saber o que é. Sai da China, vem para a África, vem para a Europa, vem para a América, vem para os Estados Unidos e chega no Brasil, chega na nossa cidade, chega no nosso bairro, chega na nossa casa. O que é que está acontecendo com o nosso mundo? Então isso, no mínimo, na nossa cabeça, no nosso entendimento, traz um pouco de ansiedade. Claro que a palavra de Deus diz que a gente não deve viver ansioso por coisa alguma. Mas como Hernando Dias Lopes diz, é como se fosse uma asfixia. A ansiedade, ela se torna algo que se fosse uma asfixia em nós, que não deixa mais a gente nem respirar. E mais do que nunca, tudo implica pela própria doença, uma doença que ataca os pulmões e não deixa a gente respirar. Então eu quero dizer para você essa noite, é para desanimar? É. Isso nos traz desânimo, isso nos traz falta de paz, isso nos traz medo, isso nos traz desencontro, estamos todos com medo, estamos todos ansiosos, estamos todos loucos dentro das nossas casas. Mas o que é que nós devemos fazer? E aí eu queria trazer duas ou três aplicações para nós essa noite. Primeiro, não devemos desanimar de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque nós somos a igreja. Nós somos a igreja. A igreja é o povo de Deus. E como povo de Deus nós temos uma nova aliança selada lá na cruz do Calvário. A nova aliança no sangue de Jesus. Nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Nós somos a menina dos olhos do Senhor. Nós somos o povo de Deus, um povo comprado, um povo que faz parte da aliança do Senhor, a nova aliança. Então isso é a primeira coisa que a gente tem que ficar felizes, que a gente tem que ficar alegres e não desanimados. A segunda, que eu acho muito importante, e isso é escatológico, é que nós temos uma esperança. Em 2 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13, diz que nós temos agora uma nova esperança. E sabe qual é essa esperança? No versículo 17 ele diz, no versículo 13 ele diz, não, a gente não deve viver como aqueles que não têm esperança. E qual é essa esperança? A esperança está no versículo 17, quando diz que depois dos mortos, depois que os mortos forem ressuscitados, nós seremos arrebatados. Nós estaremos com Cristo. Nós seremos arrebatados nas nuvens e estaremos com Cristo. Eu acho que essa é uma promessa que nos traz esperança. Uma esperança que nunca morre. Uma esperança que jamais vai morrer. Sabe por quê? Porque essa nossa esperança é uma esperança que é trazida ao nosso coração pelo próprio Jesus Cristo, que é a nossa esperança. Por isso que não é uma esperança que morre. Ao contrário, é uma esperança eterna. E por último, para a gente ir dormir bem, é que nós temos um Deus que não falha. Oh, meus irmãos, que alegria a gente saber que o nosso Deus está no trono. E Ele está no trono inabalável. Enquanto nós vemos um presidente, coitado, sem
indo para um lado, para outro, rodeado de pessoas, tentando tomar decisões corretas, tentando viver um momento assim, acertar, Deus não tem erro. Deus não está atabalhoado, Deus não está doido, Deus não está nervoso, Deus não está ansioso, ao contrário, Ele está no trono. E Ele está no trono inabalável. Então nada surpreende a Deus. Deus não vai ter surpresa, Deus não tem surpresa, você não surpreende a Deus, o mundo não surpreende a Deus, Deus está trabalhando. E a obra do Senhor nesta hora é para que o seu nome seja glorificado e para que redunde, sabe, uma palavra que é bem importante para as nossas vidas, que o nome dele seja glorificado através da igreja do Senhor Jesus Cristo. E você é a igreja, e nós somos a igreja, nunca devemos esquecer isso. E a outra coisa está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. E eu queria encerrar essa minha pequena meditação exatamente nesse texto. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. A palavra de Deus diz assim: todavia, o Senhor é fiel, e Ele vos confirmará e guardará a tua vida do maligno. Você sabe o que é isso? Nós temos um Deus que não falha, nós temos um Deus que não está abalado, nem vai se mover do trono, está no trono inabalável, um Deus que não é surpreendido, nós não podemos surpreendê-lo, mas um Deus que nos guarda da maldade, um Deus que nos guarda nesse mundo terrível. Sabe por quê? Porque Ele nos ama. Sabe por quê? Porque Ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Sabe por quê? Porque nós temos um valor diante dele. Cada alma, cada ser humano tem um valor, o sangue de Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe essa noite. Que o Senhor Jesus Cristo traga a tua vida, a tua alma, o teu entendimento para mais perto dele. E que você não fique asfixiado, louco, diante desse mundo do jeito que está. Tenha esperança, a esperança no nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Boa noite.